pessoas provocaram mudanças no clima. Isso já se sabe. O que não se conhece muito bem é o modo como o clima em mudança afeta a vida das pessoas. Quando a gente fala de mudanças climáticas, os modelos sinalizam, os modelos climáticos, que nós podemos ter extremos de maior magnitude e até mais frequentes. Então a gente pode esperar mais secas e secas mais severas, mais inundações e inundações mais severas. A gente pode falar da própria vulnerabilidade, da perda de vidas, perda de propriedades, perda de bens e serviços que o ambiente traz para a própria atividade humana. O clima não é uma abstração, principalmente os efeitos da sua mudança. Todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo quer ter água firme ali, abriu a torneira, está lá. Abrir a torneira é água no rio, para os ecossistemas, é água para a agricultura, é água nas nossas casas, é água para a indústria, é água para todo mundo que precisa. Então a gente não pode tratar só a agricultura, só a energia ou só os recursos hídricos. A gente tem que trabalhar isso de forma totalmente integrada. Aí vem a pergunta dos gestores e dos responsáveis por isso, o que está acontecendo e o que nós podemos fazer a respeito. E essa é a grande contribuição, que eu diria, das mudanças climáticas para a sociedade humana. É nós integrarmos o conhecimento desenvolvido, adquirido, descoberto ao longo de séculos, poucos séculos, e adequarmos o nosso modo de vida ao modo de vida, vamos chamar assim, do planeta. Bom, um aspecto importante dessa nova etapa da Rede Clima, né, é promover uma integração maior entre as sub-redes, né? E a ideia dessa integração é que ela se dê através de projetos que agreguem as competências que estão nas diferentes sub-redes. Trabalhar isso da melhor maneira possível vai ser um grande desafio para essas redes. A gente está muito acostumado a trabalhar cada um dentro da sua caixinha e sair da nossa zona de conforto vai ser um desafio muito grande. Você quase que diz, a regra do jogo é essa, entendeu? Então vamos conversar, né, entre si e vamos tratar de fazer com que a coisa funcione de modo, como é que se diz, coletivo. É um grande desafio. E aí o conhecimento se multiplica, porque entra em vigor uma outra lei, que não é a lei da competição, é a lei da cooperação.
a dimensão humana das alterações que a gente pode prever que vão ocorrer no ambiente físico é um eixo, é um elo essencial para a gente poder pensar esses possíveis efeitos das mudanças e se antecipar a essas mudanças e tentar se contrapor a elas de forma a permitir que a população se adapte, né? Que a economia, que o aspecto humano se adapte a essas mudanças. E um dos projetos efetivamente é olhar a questão da vulnerabilidade de populações em áreas urbanas, né? Mais de 80% da população brasileira hoje vive em ambientes urbanos, embora em contextos bastante diferenciados. Essa relação da cidade com o ambiente não está completamente resolvida. Ela ainda precisa ser pensada e a gente precisa lembrar que cada cidade está dentro de um ecossistema, de um domínio climático. Mas também olhar a questão das áreas verdes urbanas e o papel que essas áreas verdes urbanas têm, seja na mitigação da mudança do clima, seja na melhoria da qualidade ambiental, ou seja, abordando um pouco da prestação de serviços, né, ambientais por essas áreas verdes e qual é a percepção das populações que vivem nas cidades com relação à presença dessas áreas verdes. Áreas verdes, na verdade, diz respeito à disponibilidade de verde no ambiente urbano, que por natureza, quanto mais um ambiente é construído, menos ele tem verde. E o verde não é só territorial, pode ser o verde marítimo, pode ser as áreas de transição entre fauna e flora, ou entre biodiversidade continental e biodiversidade marítima, que são as áreas de mangues, que têm um papel extremamente importante. Então a gente tem que pensar em formas saudáveis de ocupar a cidade, né? A cidade tem que ser mais amigável para as pessoas, mais convidativa para as pessoas saírem e passearem, se conhecerem, criarem redes sociais de apoio. Nós estamos programando fazer no próximo ano e fazer também como uma experiência de desenvolver uma metodologia para ser aplicada em outros lugares, é o mapeamento da disponibilidade dessas áreas verdes numa cidade de grande porte, no caso Rio de Janeiro, e qual é o papel dessas áreas verdes e que tipo de relação a população tem com essas áreas verdes e qual é o uso dessas áreas verdes. Essa crise hídrica que nós tivemos nesses últimos anos mostrou quão vulnerável nós somos com relação ao problema da energia. Então, trazer um pouco da questão da energia, né? Então, a utilização de energias alternativas como fontes, né, de geração de renda para populações mais vulneráveis. Como, por exemplo, o sertão do Nordeste, o sertão agreste, interior de Minas, sul da Bahia. Essas regiões têm um nível de insolação imenso, que chega a mais de 4 vezes o nível de radiação solar que tem, por exemplo, países como a Alemanha, que exploram a energia solar há muitos anos. E a ideia é fazer experimentos, no caso de energia. O experimento central que nós identificamos como plausível e que pode resultar em subsídios para decisões públicas
é a implantação de painéis fotovoltaicos em residência de população de baixa renda, de tal forma que essas populações possam aprender a lidar com isso e possam, em dando certo o experimento, possam utilizar esse tipo de iniciativa como uma forma de geração de renda. Ao fazê-lo, eles teriam então condições de ter uma fonte adicional de renda, o que os torna menos dependentes de transferências públicas, notadamente em momentos de crises climáticas. Em termos de vento, por exemplo, para provento da energia eólica, só o potencial eólico que nós temos na zona costeira, nós temos um potencial que chega a ser 4 vezes superior a toda a demanda energética desse país. É uma questão agora da sociedade, ou da economia, do poder público, das políticas, né? Aproveitarem esse efeito que é um risco, né? E transformarem numa oportunidade para as gerações futuras, né? Então esse é um dos trabalhos que nós estamos encaminhando para a próxima fase da Rede Clima, e um dos locais privilegiados ou prioritários para trabalhar com essa questão é a região semiárida do Nordeste, onde tem um bolsão muito grande de pobreza, por um lado, e por outro lado tem também um contingente, um problema que é a seca, e que pode se tornar uma solução na medida que a seca é muito sol e pouca chuva, e o muito sol pode gerar energia. Nós sabemos que a questão da crise hídrica já é uma situação vista como normal, né, no nosso Nordeste, no nosso semiárido. Isso não pode mais ser encarado dessa forma. Eu acho que a gente já tem aí projetos suficientes para mostrar que à medida que a gente consegue fazer a integração da nossa agricultura com a política de energética do país e mais a segurança hídrica, né, a questão realmente de preservação dos nossos recursos, eu acho que aí sim a gente vai começar a ter condições de cuidar dessas 3 áreas em conjunto. Então, como a demanda por água é grande por todos os setores, não só a agricultura, mas pela própria geração de energia, para o consumo humano, para a indústria. Então, como usar esse recurso da melhor maneira possível, garantindo a segurança alimentar, que aí cabe dizer que não é só a quantidade de alimentos produzidos, mas entra uma série de outros fatores, como a disponibilidade desse alimento. As perdas na pós-colheita, que a gente chama, chegam até 30% da produção. O projeto da agricultura de baixo carbono é uma ideia de que você vai produzir de maneira mais sustentável, usando menos recursos naturais, emitindo menos gases de efeito estufa, etc. Então o plano, ele nasceu, ele é uma consequência do compromisso voluntário que o Brasil assumiu na COP15, em 2009. Depois disso virou uma lei que prevê a implantação e a expansão de 6 tecnologias que a gente considera como tecnologias de baixa emissão de carbono. Por exemplo, recuperação de pastagens degradadas e integração lavoura-pecuária-floresta, dentre outros. Então, a gente precisa monitorar quanto que o Brasil está avançando na expansão dessas áreas e quanto que, de fato, essas tecnologias estão deixando de mitigar. Então, eu acho assim que uma coisa importante, ainda no espírito da integração, é você pegar, por exemplo, um compartimento como o oceano, né, que vou falar um pouco da minha casa, né, do meu objeto de estudo, e integrar isso em tudo que for variabilidade climática local, regional. Porque muito do que acontece na costa deriva de processos que ocorrem em oceano aberto e que são projetados para a costa. Então, entender a costa passa por entender o que acontece nas grandes bacias oceânicas.
Então, o oceano, essa máquina térmica maravilhosa, ela realmente manda e apita, entre aspas, né, em boa parte da variabilidade. E você ter a possibilidade, através da modelagem, de verificar qual é o papel realmente dos oceanos em toda essa mudança climática, não só na escala de mudança climática de longo prazo, mas mesmo na ocorrência de eventos extremos, etc. O conhecimento disponível hoje sobre a física da atmosfera, dos oceanos, dos biomas, ele já nos permite montar modelos matemáticos que fazem uma mímica, ou seja, eles simulam o comportamento do planeta. A construção dos modelos numéricos, modelos climáticos, eles são como um raio-x para um paciente, ou uma capacidade de fazer um diagnóstico do clima, e aí podemos inferir se o que nós estamos fazendo de fato afeta o clima e as suas consequências de volta na humanidade. Que a atmosfera, ela tem um lado que é mais difícil, porque tudo acontece muito mais rápido, a dinâmica é muito mais rápida, as instabilidades e as não linearidades aparecem muito rapidamente, então a imprevisibilidade, ela é muito viva na atmosfera, muito mais latente na atmosfera do que no oceano, é um fator complicador. E os desafios existem, né, em tudo que é ciência, e na geofísica ele vai desde uma microestrutura pequena, que a gente tem que entender, até as grandes escalas oceânicas atmosféricas. Aí é que está a parte interessante, porque imagina, né, se você não tivesse essa diferença toda de escala, a vida só existe porque existe gradiente, né? Se não existisse gradiente, não existia vida. Então, o homogêneo é muito desinteressante do ponto de vista científico. Porque quando nós acolhemos a diversidade, quando nós acolhemos a divergência, nós estamos fazendo como a natureza faz. Olha uma floresta tropical. A diversidade que existe entre anfíbios, insetos, aranhas, jaguatiricas, cobras, lagartos, pássaros. Toda essa riqueza diversa, biodiversa, que é uma característica de nações tropicais como o Brasil, ela tem que estar ali nos ensinando a mimic, a copiar a natureza nos sistemas sociais, nos sistemas econômicos. Então, a percepção da interdependência, de que eu dependo de você e você depende de mim, e que nós temos uma interdependência das pessoas que não estão aqui, mas que têm conhecimento e têm saberes, para mim surge como o fruto, uma pedra preciosa da Rede Clima. Nós estamos diante de uma oportunidade de reescrevermos o futuro.